Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, eu trago para vocês uma coletânea com relatos de casas assombradas contadas aqui no canal. Caso você já tenha ouvido esse relato, com a barra de rolagem você poderá passar para o próximo relato. Então fiquem agora com os relatos de casas assombradas contadas aqui no canal A Hora do Além. Bom dia, boa tarde, boa noite. Queria agradecer ao seu Feliciano por estar dando esse espaço aí para poder contar esse relato. Me chamo Alisson, né? Moro aqui no Rio Grande do Norte, já contei um relato. E agora eu vou contar esse relato que aconteceu em uma vila que eu morava quando muito pequeno, tinha 5 anos, hoje já tenho as casas dos 20 a 25. Aconteceu, acho que há uns 15 anos atrás, quando eu morava mais minha mãe e meu irmão. E a gente morava numa vila. Essa vila era muito sinistra. Essa vila só contava com 2 casas, né? Era o fundo do quintal. A gente falava vila, né? Porque a gente sempre foi de morar em vila. E era o fundo do quintal da casa dos donos, né? E os donos nunca estavam. Os donos sempre estavam viajando, porque eles tinham granja no interior. E a gente sempre ia pra lá. Então, aconteceu muitas coisas estranhas naquela casa, né? Onde eu morava. E o mais engraçado é que só morava eu, minha mãe e meu irmão. E na outra sempre ficava desocupada. Sempre. Nunca era de estar ocupada por muito tempo. E é tanto que eu e minha mãe chegou lá nos anos 2005 e ficamos até 2011. Muito tempo. Aí depois ela conseguiu, graças a Deus, comprar a sua casa própria. Mas a gente ficou por lá por necessidade, né? Era um aluguel barato e como éramos só nós 3, tínhamos que ficar. Então, as primeiras coisas foram algo interessantes. Meu irmão sempre chegava tarde, né? Pois trabalhava como motoboy em uma farmácia. E eu sempre ficava encarregado de ficar acordado, já que minha mãe trabalhava e outro dia tinha que acordar cedo. Meu irmão chegava às 11, meia-noite. E isso acho que foi nos anos de 2007 que aconteceu esse fato que eu vou relatar aqui. Então, toda vez, mais ou menos umas 11 horas, 11h30, meia-noite, sempre eu escutava gente do lado de fora da casa. Ali, como se estivesse na frente. Na frente tinha uma pia. Essa frente tinha uma pia. Lá a gente lavava a louça, lavava a roupa, né, em geral ali. E toda noite nessa maldita pia acontecia de a gente escutar um choro. Eu escutava um choro. Meu irmão também chegou a escutar, mas disse que podia ser do vizinho, mas não tinha vizinho. O vizinho das outras casas, né, tirando a da nossa vila, era longe, era distante, não tinha como escutar. E a gente escutava essa criança sorrindo, né, dando gargalhada e tipo jogando biloca. A gente escutava o barulho de biloca. E meu irmão, às vezes, que escutou, tipo, olhava pela brecha, mas não via nada. E isso passou-se com o tempo. Passou-se. E acho que é porque eu era pequeno, não vou saber detalhar mais ou menos a diferença de anos. Assim, né? Tipo, 2 anos depois, 3 anos depois. Mas depois de um tempo chegou uma vizinha da gente. Eu não vou falar o nome dela, né? Por precaução. Ela se mudou pra lá com 3 filhas. A Amanda, a Nayara e a Tainara. E ela era mãe solteira. Só que tem um fato curioso. Ela quando começou a morar lá, começou a incorporar espíritos. E ela sempre que bebia ou fumava, infelizmente fazia isso. Incorporava, né? Até que um dia foi algo sério. Ela incorporou e queria sair pra rua, pois o espírito queria se matar. Queria que matasse ela e se jogar embaixo do caminhão. Só que aí, nesse tempo, minha mãe já tinha se juntado com o meu padrasto, vamos dizer assim. E meu padrasto não deixou. Meu padrasto chamou alguns homens ali da rua e fez com que ela não saísse, pois ele fechou o portão. Só que tem outro fato mais curioso ainda, é que ela escalava as paredes. Conseguia escalar. Eu nunca cheguei a ver, mas meu padrasto e minha mãe falavam, e eles não são de mentiras. Falavam que ela conseguia subir e escalar. Pois como fechavam-se os portões e ficava um homem à frente do portão da vila para ela não sair, ela queria escalar. Ela ficava com um rosto deformado. E até um dia desse ela continuou, depois que saiu da vila, é claro. Mas esses fatos aconteceram lá. Segundo dizem, foi por questões que o ex-marido dela era muito namorador, né? Ficava com muitas mulheres e uma mulher não gostou disso.
e jogou uma maldição nele e acabou por pegar nela. Essa vila tem muitas coisas, essa vila. Já escutei alguém chamando, né, quando era pequeno, ficava sozinho durante o dia, minha mãe ia trabalhar e meu irmão ia também. E eu ficava sozinho, escutava como se alguém me chamasse lá de fora. Vou ver se eu tenho uma foto dessa vila e mando pra vocês. Era algo tenebroso. E é isso, esse é meu relato. É essa vila que eu morei aí por vários anos, né? Minha infância inteira, praticamente. Eu queria compartilhar um pouco com vocês. Fato curioso, né? Que depois que a gente saiu, infelizmente o dono acabou falecendo. E segundo o pessoal mais antigo ali do bairro, disse que ali era uma lagoa. Pequeno lago, né? Antes, há muito tempo atrás, é claro. E que se o pessoal ia pra lá, não sei se acabou por morrer alguém. Mas esse é meu relato. Eu queria agradecer ao Feliciano e é isso. Muito obrigado. Oi, pessoal. Eu hoje vou contar um caos aqui para vocês. Há muitos anos atrás, lá na cidade do Rio de Janeiro, numa rua bem pertinho do cemitério, nós nos mudamos. Eu tinha 12 anos na ocasião quando nós nos mudamos para uma casa de vila. Essa casa era uma casa de vila e ela ficava próxima a um cemitério chamado São João Batista, no Rio de Janeiro. E eu fiquei tão feliz na época, era uma casa grande, sabe? Nessa vila morava uma amiga de colégio, de infância, e a gente ia ser vizinha, nossa, super legal. O mais legal também era que o meu vizinho do lado da outra casa era um coveiro. Eu não posso falar os nomes, né? É melhor não falar. Mas enfim, era uma casa de vila, né? Moravam portugueses, e era uma casa muito grande, muito legal. E aí eu me lembro que um dia eu e essa amiga de colégio, de infância, tivemos a grande ideia de fazer a brincadeira do copo. Sim, a brincadeira do copo. Na ocasião, minha mãe estava começando a sair das religiões de matriz africana, de Umbanda, e frequentar igreja evangélica. Então, tudo era proibido. Aí eu me lembro que nesse dia a gente fechou a porta do quarto, né? E começamos a evocação lá, fizemos uma reza e tal. Aí a gente estava ali conversando com um espírito que se dizia chamar Matias. E a minha mãe, quando minha mãe ficou esburrando, abre essa porta, vocês estão fazendo feitiçaria, que não sei o quê. Aí ela pegou, acabou entrando e a gente acabou com a nossa brincadeira. Galera, depois desse dia foi que tudo foi por água abaixo. Esse treco abre portal, mas abre mesmo. Gente, passado um tempinho depois do que nós fizemos essa brincadeira, não foi logo no dia seguinte, mas ninguém mais na casa dormia em paz. Por exemplo, às vezes eu estava deitada dormindo e eu era acordada com alguém beijando a minha boca. Chegava a fazer assim, ó, puxava o beiço da gente. Eu acordava assim, minha mãe acordava assim, meu pai acordava assim, até pessoas que iam dormir lá na nossa casa vinham depois relatar, ai, fulano, como um primo meu. Esse meu primo um dia chegou, ele foi morar lá com a gente. Aí eu tava na cozinha conversando com a minha mãe, meu primo chegou e falou, né, sua safada, você beijou na minha boca enquanto eu tava dormindo. Eu beijar tua boca, tá louco, cara? Aí o meu primo pegou e falou assim, mas alguém beijou minha boca e fez assim, ó. Deu até estalo. Aí minha mãe e eu, nós nos olhamos, eu falei assim, aí ó, o espírito beijoqueiro. Sim, tinha um bagulho lá que beijava a boca dos outros. E um dia minha mãe acordou no meio da tarde, ela tem mania de dormir de tarde. Ela acordou com esse bagulho beijando a boca dela. Gente, ela disse que quando abriu o olho, era uma velha com o cabelo todo branco. E eu crente que era algum príncipe encantado do mundo espiritual. Então, gente, eu tava no meu quarto, como sempre, quietinha. Eu estava desconectada de qualquer coisa relacionada a isso que eu quero dizer, ao mundo espiritual. Estava lá distraída e eu percebia que havia alguém parado em pé na porta do meu quarto com uma roupa branca, um chapéu. Quando eu olhei, sumiu, desapareceu, virou fumaça. Fiquei assim, parada. Acontece que nessa mesma casa aconteceu um dos episódios que mais marcou a minha vida.
esse foi o que mais marcou a minha vida. E eu sei que vai ter gente que não vai acreditar, mas não tem problema. Só quem já passou por isso é que sabe o que eu vou falar agora. Então, eu estava dormindo e tinha um relógio no meu quarto, tinha um relógio bem... Eu vou falar por que eu vou falar do relógio, tá? Aconteceram várias coisas nessa casa. Eu tô contando dois episódios, o do espírito beijoqueiro e esse que eu vou relatar agora, que foi o que mais marcou a minha vida. Tinha um relógio, eu tinha minha cama, que era encostada na parede, e tinha um relógio que ficava de frente para minha cama. E eu tava dormi, apaguei. De repente, gente, foi entre o sono e o despertar. Eu comecei a abrir meu olho e eu fui espreguiçando, como se eu fosse um bebê. Eu fui espreguiçando. Quando eu abri meu olho, gente, uma mulher desse tamanhinho assim, ó, do tamanho desse polegar, juro, uma mulher do tamanho do meu polegar, batendo asas de libélula, bem na ponta do meu nariz. Ela estava na ponta do meu nariz, eu juro, pelos meus 2 olhos que um dia a terra há de comer, eu juro pelo meu dom de ver, eu juro pela minha vida. Aquela mulher estava ali na minha frente, batendo asinha, e eu só tive tempo de... E ela fez assim, ó, e jogou um pozinho amarelo no meu nariz. Eu senti naquela hora uma felicidade, mas foi uma felicidade tão grande como nunca na minha vida eu senti. Eu não sei nem descrever. Foi uma felicidade assim que eu nunca mais senti na minha vida. Foi algo indescritível. Tá, o relógio. Aí quando eu abri, que eu olhei assim para o relógio, estava marcando 7 horas, 7 em ponto. E eu só disse assim, uma Fá. Sumiu, desapareceu, virou fumaça. Cara, eu me levantei correndo, saí correndo, fui para a cozinha e gritei para minha mãe, mãe, eu vi um fantasma. Na verdade não era um fantasma, era uma mulherzinha. Expliquei a ela, você estava sonhando. Eu falei, não estava sonhando. Eu abri meu olho, foi entre o sono e o despertar, eu vi. Gente, eu tentei provar para o meu pai, para minha mãe, eles falaram que eu estava mentindo. A minha mãe ficou preocupada na ocasião, porque ela sabia que eu nunca tive a tendência de ficar mentindo, né? E eu já era bem adulta. Nós nos mudamos para essa casa, eu tinha 12 anos, mas vejam bem, quando isso aconteceu, eu já devia estar com uns 20 e poucos anos. A gente ficou muitos anos nessa casa, eu já devia estar com uns 20 e poucos anos quando isso aconteceu. E eu nem estava pensando nessas coisas. Sabe, eu nem estava pensando, não estava ligada nessas coisinhas de mundo, de fada. Para mim, a única fada que existia era Sininho. Porque eu nunca tinha visto e não acreditava. Até eu ver. Aí meu pai falou que eu estava louca, que eu não parava de falar dessas coisas, que não sei o que lá, falou que eu estava inventando. Eu me lembro que nesse dia eu me ajoelhei no chão. E disse, pai, o senhor não está acreditando em mim. Mas eu vou pedir a Deus, a todo o universo. Na época eu falei, Deus... Eu me ajoelhei e falei que o Senhor veja, que o Senhor também veja. Cara, eu me lembro que foi num domingo, eles tinham mania de fazer a cesta, de dormir. Aí eu tava, na ocasião, eu tava na internet jogando aquele jogo Pandemônio. Cara, quando de repente meu pai parou na porta do quarto e falou assim, como era mesmo a fada que você disse que viu? Aí eu olhei pra ele e falei, você viu? Ele, cara, eu tava deitado agora no quarto. Eu tava dormindo, de repente eu acordei, tinha uma mulher de cabelo todo branco, mas com o rosto jovial. E eu vi essa mulher saindo de dentro de um casulo e virando uma borboleta e sumiu. Eu falei, aí, tá vendo? Foi duvidar de mim aí. Apareceu pro senhor também. Então, gente, não é porque você não vê o ar que ele não existe. Não é porque você não vê fadas, elementais, outras coisas, espíritos, que não é que eles não existem, apenas você não está vendo. Apenas acontece que tem pessoas que têm mais sensibilidade de ver certas coisas que você não vê. Então não duvide dessas pessoas. Nessa casa aconteceu muita coisa. Isso já aconteceu várias vezes na minha família, por isso que eu estou trazendo essa história aqui, porque isso aconteceu muitas vezes. E eu vou tentar contar ao longo do tempo. Tenham todos um excelente dia.
A minha irmã, ela tinha comprado uma casa na Flórida. A gente tinha acabado de chegar do Brasil e a gente decidiu ir pra lá, né, pra juntar uma grana e tudo. Aí todo mundo foi morar junto. E quando a minha irmã, assim que ela comprou essa casa, já tinha acontecido uma coisa bem bizarra. Assim, lá atrás. Ela tava fazendo open house, que é tipo, a dona da casa, a corretora fica dentro da casa, recebendo as pessoas que estão interessadas em comprar. E minha irmã tava lá sozinha, ela só tinha levado, acho que um rádio, alguma coisa assim. Tava lá sozinha, esperando as pessoas chegarem. Quando ela ouviu bem alto falarem, "Get out of my house!" Sai da minha casa, alguém gritando isso do segundo andar da casa. Enfim, fomos morar lá. A princípio fui só eu, meu irmão e o meu primo. Assim que a gente se mudou pra lá, que a gente veio do Brasil, a gente começou a sentir umas paradas estranhas. Por exemplo, uma vez eu tava lá sozinha e eu ouvi um barulho muito alto. Até aí tudo bem, estranho, mas ok. A gente dormia, eu, meu primo, a gente dormia num quarto, em 2 camas diferentes, óbvio. E meu irmão dormia na cama de casal que tinha outro quarto. Um dia eu fui dormir e meu irmão tava contando uma história pro meu primo, um pastor que vivia falando que ele ia viajar, que não sei o que, e que ele sentia, tipo, que ele tinha sonhado que o avião dele ia cair. Ninguém acreditou, óbvio, nem ele mesmo acho que acreditou. E quando meu irmão falou pro meu primo, isso eles estavam lá embaixo, na sala, e eu tava dormindo lá em cima. Ele falou assim, e o avião caiu. Quando ele falou isso, a luz acabou. E tipo assim, gente, aqui nos Estados Unidos a luz nunca acaba. É muito difícil acabar a luz. A gente já tava sentindo que tinha alguma coisa errada, entendeu? Pronto, acabou a luz, eles saíram correndo lá pra cima no quarto que eu tava. Me acordaram, desesperados. Eu acordei, tipo, o que aconteceu, né? Mas tudo bem. Outras coisas começaram a acontecer, mas muitas coisas mesmo. Primeiro que tava todo mundo brigando em casa, tá? A família inteira. Meus pais vieram morar com a gente e tal, e todo mundo tava brigando, mas brigando, assim... Tipo, eu não sei nem explicar, tava todo mundo se odiando, basicamente. Eu comecei a acordar de madrugada, sentindo alguém olhando pra mim. Sabe quando você acorda e tem alguém assim te olhando? Eu sentia isso frequentemente, era quase toda noite eu sentia alguém me olhando, eu acordava, aquilo me dava um medo muito grande, porque, tipo, é uma sensação estranha, né? A gente começou a fazer de tudo, tipo... Porque tava um clima tão pesado, a gente começou a rezar na casa. A gente tava um pouco desesperado, porque até o meu pai, que é uma pessoa assim que não acredita muito nessas coisas, até ele tava passando por algumas situações que estavam assustando ele. Por exemplo, com meu pai, ele acordou com um barulho muito alto, como se fosse um grito. Minha mãe ouviu também, minha irmã também, e todo mundo ficou apavorado. Minha mãe, todos os dias, assim, praticamente, ela sentia alguém sentando do lado dela na cama. Meu irmão, ele começou a dormir na casa da namorada dele, que hoje em dia é a esposa dele. Mas ele começou a dormir na casa dela, assim, todos os dias. Só ia lá pra pegar roupa. Um dia meu irmão sentou na cama, isso quando ele já tava lá, quase morando com a namorada dele. Ele voltou lá pra casa pra pegar umas roupas, sentou na cama, começou a conversar com a minha mãe, não sei o que. A televisão ligou sozinha. E tipo, a televisão não tinha controle. Outras coisas estranhas que aconteceram. Meu cachorro parava de frente pro sofá e ficava latindo. Sempre pro mesmo lugar. Ficava latindo. Ou então, pra de frente pra escada, assim. Ele ficava parado, de frente pra escada, latindo. E tipo, o meu cachorro não é assim. Ele não late, nunca. Ele só late quando vem alguém estranho aqui em casa. E a gente achou aquilo muito estranho, né? Enfim, tanta coisa estava acontecendo que eu não conseguia tomar banho. Eu tomava banho rápido porque eu sentia que tinha alguém me olhando. Eu não conseguia dormir porque eu sentia que tinha alguém me olhando. Então eu passei a... Tipo, eu pegava o colchão do meu quarto e botava lá embaixo, na sala, porque eu não conseguia dormir no meu quarto. E mesmo assim, eu ainda sentia uma presença, sabe? Uma coisa estranha. Outra coisa aconteceu
que um dia a minha irmã viajou de Missouri, que era onde ela estava morando, pra Flórida pra visitar a gente. E ela falou assim, bom, gente, eu vou rezar em todos os quartos. Vou tentar expulsar daqui, né? Foi com uma amiga dela, inclusive, que é bem espiritual. Ela disse que sentiu uma energia muito pesada, principalmente no quarto que eu dormia. Eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu falei, bom, eu vou procurar quem eram os antigos donos dessa casa. Um dos donos era o pai e o outro, que era o filho do cara, que o cara passou a casa pra ele, acho que depois que ele morreu, não sei. E eu resolvi fazer uma brincadeira de mau gosto. Eu falei em inglês, zoando. Minha irmã tava pintando a unha da minha mãe e minha mãe sentiu um negócio. Minha mãe parou de falar, começou a chorar. E eu e minha irmã, tipo, apavorada, o que tá acontecendo? Mãe, fala comigo e tal. E ela não falava o que tava acontecendo. Ela só chorava. Passaram alguns segundos, ela veio, tipo, voltou, né? E falou assim, nossa, eu senti como se alguém estivesse tentando entrar no meu corpo. Como se alguém estivesse tentando falar através de mim. Eu fiquei, assim, em choque. Depois disso, a gente tinha certeza absoluta que alguma coisa estava acontecendo ali. E a gente teve mais certeza ainda. Eu e minha irmã, um dia a gente tava... Acho que era tipo um dos últimos dias que ela tava na casa. A gente tava na cozinha, eu e ela fazendo café da manhã. E ela perguntou pro marido dela, você quer o que pra comer? Ela perguntou isso porque ela viu o Jonathan, que é um cara alto, branco, bem cara de americano, assim, entrar na cozinha. Quando ele entrou na cozinha, eu vi também. E aí, quando ela perguntou, eu virei, olhei, vi ele entrando na cozinha. E ela também. E aí, ele não respondeu. As duas olharam de novo, né? Aquela reação de tipo, ué, não vai responder? E ele tinha saído da cozinha. E a gente ficou tipo, ué. Aí, minha irmã perguntou pro meu pai, que tava logo atrás da cozinha. Falou assim, cadê o Jonathan? Ele não veio aqui agora? Aí meu pai falou, não, o Jonathan tá lá em cima, ele tá tomando banho. E a gente ficou, tipo, uma olhando pra cara da outra, assim. Aí meu pai, por que vocês viram um vulto aí agora? Porque eu também vi. E foi tipo, meu Deus, alguma coisa tá muito errada. Eu e ela, a gente descreveu a mesma pessoa. A gente conversou e era um cara com... Mas ele tava vestido de cinza. E o Jonathan, meu cunhado, ele tava vestido de preto. Então aí que a gente ligou uma coisa a outra e a gente falou... E a gente ficou tão chocada com aquilo, porque a gente finalmente viu a pessoa que tava ali querendo que a gente fosse embora a qualquer custo. Acho que foi ali que todo mundo meio que falou assim, cara, vamos embora. Vamos embora porque não tem dinheiro no mundo que a gente vai economizar, que vai valer esse tormento que a gente tá vivendo. Foi a hora que a gente falou, não, vamos arrumar um outro lugar. E a gente começou a ficar com pressa mesmo. Começamos a buscar e o primeiro lugar que a gente achou, foi embora. Fiquei com tanto medo. Todo lugar que eu ia, tipo, toda casa que a gente se mudava, eu ficava meio que atenta por sinais, assim, de caraca, será que ele vai aparecer de novo? Porque foi um período muito perturbador, assim, pra todo mundo. Curiosidade de ir lá e conversar com o dono, com a pessoa que mora lá hoje, e perguntar se eles já passaram por alguma coisa estranha. Então, foi quando eu morei numa casa assombrada, real. É uma história bem louca, que realmente aconteceu e apavorou a minha família inteira, não foi só a mim. Então, boa tarde a todos os seguidores. Aqui é Margarete Apelt. Eu vou relatar a história que eu tive nos Estados Unidos, eu e meu esposo. Então, em 2018, nós resolvemos tirar um visto, né? Que nós temos um casal de amigos que já estava lá nos Estados Unidos, que estão ainda. Eu sempre nos comunicava com ele. E aí, meu marido, como nós viajamos em vários lugares, ele falou, vamos para os Estados Unidos? Eu falei, vamos. Aí nós fomos tirar o visto. Aí para tirar o visto foi tudo normal, né? Porque eu sou funcionária pública municipal e ele é marceneiro e tinha empresa de marcenaria, né?
Então, para nós foi fácil tirar o visto. E fomos para lá. Nós tiramos o visto em 2018. Então, em maio de 2019, nós fomos para os Estados Unidos. Só que antes da gente ir, o nosso amigo já havia arrumado trabalho para ele e um lugar para nós ficar, né? Já tínhamos alugado, então nós alugamos um basement. Na época nós pagávamos $1.500 de aluguel. Então, quando nós chegamos lá, nós ficamos um dia na casa desses amigos nossos e já fomos lá pro basement, né? Que a gente havia alugado. Ixi, chegando lá naquele basement, não tinha nada, era um estúdio, não tinha parede, não tinha pia. Foi um pouco assim decepcionante, né? Mas logo o meu marido já foi trabalhar no outro dia, que aí que a gente chegou, e eu demorei um pouquinho. Aí eu consegui o meu primeiro help, né, que eu fui dar com uma mulher, e meu marido também já foi trabalhar. Para ele foi fácil as coisas, porque ele já tinha experiência, porque ele já é marceneiro, então ele pegou logo ali, né? Mas ele ficou trocando de companhia, quando não estava bom ele ia para outro, quando ia para outro. Aí desse que é dono da casa, ele saiu 2 vezes, voltou 2 vezes. Aí quando a gente estava indo bem, já tínhamos a economia guardada, veio a pandemia, né? Aí esse que a gente alugou a casa, que lá também muitas pessoas nem pagaram aluguel, né? Ele nem isso fez, nem descontos fez, a gente teve que pagar na íntegra. Então gastamos todas as nossas economias nesse tempo que ele ficou parado sem trabalhar, né? E como ele era um novo nas companhias, sempre quem ficava com serviço é esse que acabou de chegar, né? A gente foi trabalhando e eu me sentia, pensa assim, né? Você fica mais dentro de casa. E lá como é um lugar frio, então não tinha muito que você fazer. E na onde a gente morava, não tinha brasileiro, era mais americano, tinha os brasileiros que era o dono da casa que a gente morava, mas ninguém falava com ninguém. Ninguém via ninguém. Morei 2 anos lá, eu acho que vi a pessoa lá da casa umas 2 vezes, ou 3 vezes. A pessoa arrumou outro lado, né, lá do basement, para alugar. Aí eu mudei para outro apartamento, ficou bonito, com móveis, com tudo. Eu mudei para lá, aí ele foi arrumar onde a gente estava, né. Só que um dia, eu estava deitada no sofá, meu marido no tapete do chão, um batido na porta, bem forte, assim, que parece que era uma pessoa assim, que estava desesperada. Mas esse batido veio de dentro do meu quarto e para a sala, que nós estávamos na sala, né? Aí meu marido levantou assustado, abriu para cá, abriu para lá, não tinha ninguém. E eu falava para ele, esse batido veio daí, de dentro do quarto para fora. Aí ele, não, você tá doido? Eu falei, veio! E sempre assim, porta abria. E eu achava estranho, falava, será que eu deixei, né? E deixava passar. Aí assim que o dono do apartamento, do basement, arrumou o outro lado que a gente estava, que não tinha parede. Eu não quis ficar ali não. Eu falei, eu vou mudar, vou para lá. Aí a gente mudou de volta para o que a gente estava antigo. Mas aí mudou, várias pessoas nunca ficavam ali naquele lugar, naquele basement ali, do outro lado de onde a gente estava. Teve uma chuva, alagou esse basement. A pessoa que alugou lá perdeu as coisas, molhou tudo. Aí o dono do apartamento teve que pagar a cama, essas coisas, né, pelo alagamento que teve. Mas o nosso, nada. Aí essa pessoa até mudou de lá. Aí mudou outra pessoa. Foi 2 moças, mudou para lá. Aí houve Aí eu acho que o banheiro do lado de cima estourou alguma coisa, caiu tudo água dentro do apartamento lá, de novo lá. Eu sei que tudo acontecia de ruim naquele basement lá, onde a gente ouviu as portas batendo. Aí uma vez, aquela máquina lá, não sei o que fala, estragou, veio o homem lá para arrumar, que tinha arrumado aquele basement. Aí eu contando para ele falou assim, que quando eles foram fazer lá, teve que cavar a parede, porque sabe que lá a estrutura de baixo é tudo de pedra. Que eles tiveram que cavar assim. Aí quando eles cavaram, encontraram vários bonequinhos amarrados, várias coisas assim, tipo voodoo, tipo... Aí eu falei assim pra ele, ixi, por isso que ali é assombrado, vocês mexeram, que não era pra ter mexido. Aí quando as meninas mudou, ninguém para lá naquele basement. Aí quando as meninas mudou, eu perguntei pra elas, eu não ia falar que lá tava
assombrado, né? Que senão o homem não ia mais alugar. Mas aí quando as meninas mudou, aí eu perguntei umas pra ela se acontecia alguma coisa estranha lá. Aí uma falou assim, bom, eu nunca vi nada, mas a outra, a porta do armário abria, a porta de micro-ondas, essas coisas, então era mesmo assombrado lá naquele lugar. Eu vou contar para vocês uma parte da minha vida, de quando eu morei em uma casa mal assombrada. Quando eu casei, né, com o pai dos meus filhos, né, a gente somos separados, né. Quando eu conheci ele, eu tinha 14 anos, tá? Eu casei com ele, eu tinha 16, né. Aí a gente foi morar numa casa que, Deus deu criança, eu já senti alguma coisa, conexão, assim, lugares com energia ruim, sabe, gente? Deus deu criança, eu já sinto essas coisas, só que eu não sabia o que isso queria dizer, né? Distante do bairro que eu morava, né, com minha mãe, tinha tanto medo dessa casa, gente, essa casa, e eu não gostava dela pra nada. Eu tinha muito medo. Nossa, eu tinha pânico, pavor, muito medo mesmo. Aí o que aconteceu? O relógio de luz dessa casa era por lá de fora. Geralmente tinha um colégio perto da minha casa, geralmente passava pessoa nessa rua, e eles, os que eram, assim, uns povos muito engraçadinhos, né? Ia lá, desligava o relógio, ficava escuro, tá? Até aí, então, tudo bem, né? Gente, mas porém, eu não sabia de nada o que tinha nessa casa, né? Eu não sei porque que eu tava conectando coisa ruim. A primeira vez que eu vi as coisas foi o seguinte. Meu ex-marido, né, que é o pai dos meus filhos, ele trabalhava na polícia, né? Ele era policial. E agora ele é aposentado como sargento, isso. Ele saía para trabalhar à noite, né? De 6 até meia-noite, ou de meia-noite até 6 da manhã. Meu Deus, como era ruim. Eu não era acostumada a ficar só, né? Na casa da minha mãe eu não ficava só. Quando ele saía para trabalhar, eu ficava só eu e Deus. E ele falava que não era para me arrumar ninguém para dormir comigo, porque eu tinha que acostumar, né? Porque foi casar com polícia mesmo, a hora que tá, já não tá, né? Gente, eu no meu quarto, né? Eu com a porta fechada, a luz acesa, gente. Comecei a ver as coisas. Começaram a acontecer as coisas. E eu sempre pegava meu álbum de casamento para me ficar olhando, sabe? Assim, para entreter, né? Para passar o tempo, para passar a hora. E eu lá sozinha nesse quarto, né? Sentada na cama. Quando eu olho para a porta do quarto, eu comecei a ver o pé. Porém, um pé só, tipo assim, ó, que pulou umas 3, 4 vezes assim na porta e ficava o sinal. A pessoa molha o pé no óleo, é só à noite que eu vi os pés. Principalmente quando eu tava sozinha em casa. Gente, de dia os pés não tava lá na porta. E era assim, eu fechava a porta do quarto, né? Aí aparecia os pés. Eu chorava, eu tinha muito medo. Eu pedia a Deus pra hora passar logo. Eu falava, Deus me protege. Quando o meu ex-marido chegava, meia-noite, aí o medo acabou. Aí eu dormia. Mas, quando ele ia trabalhar de meia-noite até 6 horas, gente, pensa pra vocês verem que luta que era. Meu Deus, misericórdia, até amanhecer o dia. Aí, um dia, eu tava bem dormindo mais ele, e a porta do quarto estava aberta, né? Porque tava fazendo muito calor. Apareceu um homem de terno branco na porta pra mim. Gente, eu quase morri de medo. Porque, porém, nós tínhamos acabado de deitar, não tinha dormido ainda. E eu peguei, falei com ele, falei, corre, tem um homem aqui dentro de casa, Ele levantou correndo, acendeu a luz, foi olhar, gente, ele pegou a arma dele, saiu andando na casa inteira. Ele falou, não tem nada aqui, inclusive ele não tinha medo de nada. E ele andou esse quintal inteiro e acendeu todas as luzes e ele procurou e não achou nada. Sabe o que ele falou pra mim, gente? Coisa da sua cabeça. Porque você tá com medo, você tá vendo coisa. Eu não é da minha cabeça, eu nunca tinha visto, gente. Eu não sabia que a casa era mal assombrada, não. Passou, tô passando. Então as coisas começaram a ficar mais difíceis ainda, porque a porta da minha sala era de vidro. Teve um dia que eu tava sentada no sofá assistindo televisão. Isso era cedo da noite, deve que era umas 7 horas da noite mais ou menos. Gente, eu vi o vulto passando, em frente à porta da sala.
Porém, quando o dono da casa vinha da cidade, que ele chegava às vezes de tarde ou à noite, e ele ia pra lá, ele ficava lá pro canto dele, era muito difícil, quando ele vinha uma vez no mês, né? Eu fiquei tão alegre, falei, nossa, que beleza, né? O Cabo Honório chegou, o nome dele era Cabo Honório. Levantei correndo e fui abrir a porta da cozinha, abri a da sala já falando, né, com ele, já pensando, assim, já saí correndo falando, não, o Cabo Honório chegou, né? Pelo menos já era companhia, né? Gente do céu, eu abri a porta, não tinha ninguém, gente, sabe o que era ninguém, gente? Eu tava vendo fantasma de novo, vulto de novo. Eu voltei pra dentro, fechei as portas, fora quando a luz ia embora, ficava piscando, sabe? E aí eu resolvi arrumar um cachorrinho pequenininho, de estimação, pra fazer companhia pra mim, né? E meu ex-marido era louco pra ter filhos, só porque eu demorei um pouquinho, assim, uns meses só. Eu chorava com esse cachorrinho na mão. Foi passando, aí eu engravidei do meu primeiro filho, né? E aí, de vez em quando, minha mãe ia dormir na minha casa, fazer companhia pra mim, né? Não, ela fica com medo. E quando o meu ex-marido ia dormir em casa, que ele chegava de serviço meia-noite e pouquinho, minha mãe dormia no outro quarto. Minha mãe não quis me contar, não, mas diz minha mãe que na hora que ela deitou lá pra dormir depois de meia-noite, alguma coisa começou a enforcar ela. Diz ela que passou o maior sufoco. Ela falou, meu Deus, minha filha já tem medo daqui, porque eu contava pra ela, né? Gente, minha mãe disse que ficou, assim, muito assustada, né? Que ela falou assim, minha mãe é muito religiosa, né? Minha mãe falou assim, nossa, e tem mesmo, né, alguma coisa aqui. O que aconteceu? Meu filho tinha 6 meses de idade. Aí, a família do meu ex-marido mora tudo em outra cidade. A irmã dele, que é madrinha do meu filho mais novo, né? Porque eu tenho 3, né? Com esse ex-marido meu, 3 filhos. Isso era de dia, 1h da tarde, tá? Meu ex-marido colocou uma escada assim, ó, pra minha ex-cunhada, né? Que é a irmã dele, subir pra ela ver uma casca de jacaré, que ele tinha pegado um jacaré uma certa época. Ela subiu com o meu filho de 6 meses. Ela desceu correndo. 1h da tarde, sol quente. Ela desceu correndo, ela tinha chegado nesse dia de manhã na minha casa, disse que ia ficar lá uma semana com nós. Nesse dia ela falou assim, não, eu lembrei, eu tenho umas coisas para fazer lá na minha cidade, e eu tenho que ir embora hoje mesmo. Eu falei, mas você chegou foi hoje? Você falou que ia ficar com uma semana. Ela falou, não posso não. Gente, não sabendo que ela tinha visto o mesmo homem de terno branco, gente, em cima da laje, deitado lá. E ela não quis me contar, porque ela disse, hoje em dia ela me fala, né? Ela falou assim pra mim, olha, eu não te contei, sabe por quê? Porque você já tinha medo de morar lá nesse lugar, né? E se eu contasse, confirmasse que eu também tinha visto, você ia acabar largando meu irmão. Essa casa, gente, eu morei lá nessa casa uns 3 anos. Pensa, 3 anos de sufoco, de agonia, de luta, de medo, sabe? Que eu não estava acostumada com essas coisas, né? Gente, eu continuava vendo esse homem de terno branco. Um dia, porém, meu filho já estava mais grandinho e eu já tinha começado a fazer amizade com minhas vizinhas. Uma vizinha minha falou assim, deixa eu te falar aqui. Ela falou o nome da pessoa, né? Que era uma pessoa que tinha comentado com ela, tá? Que morou nessa casa e mudou de lá, porque lá era mal assombrado, que ela via também esse homem de terno branco. Eu vou falar com vocês, eu nunca vi passar tanto medo igual eu passei na minha vida nessa casa. Então aqui não é uma história, é uma coisa que aconteceu real comigo, tá, gente? Tipo, a gente mudou de lá, né? Essa casa, tá? A gente mudou, eu dei graças a Deus. A gente mudou de lá para outro bairro. Depois a gente construiu uma casa em outro bairro, né? Então, gente, eu vou falar com vocês. O medo, quando a gente vê as coisas, é terrível. Não tem ninguém ali. Hoje em dia, graças a Deus, eu não vejo essas coisas, né? Mas, hoje em dia, como eu oro muito, né? Louvo muito dentro da minha casa, eu não vejo isso mais, não. Mas isso ficou na minha cabeça, gente. Diz que ninguém para nessa casa. Ela é uma casa que fica no bairro bem longe da minha. Às vezes eu tinha até curiosidade de ir lá, sabe, gente? Olha, eu querendo mexer lá na toca do marimbondo. Então é isso, gente, que eu queria contar para vocês. Foi essa experiência de ter visto coisas. E é muito ruim, eu não desejo isso para ninguém, tá, gente? Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aí, tá, gente?
Eu vou responder vocês, tá? E vou deixar um forte abraço, tá? Para vocês. Fica todo mundo com Deus, na paz de Deus, gente. Boa noite, Feliciano, a todos do canal A Hora do Além. Amo esse canal, vejo todos os vídeos. Peço que Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje eu vou contar um relato. Na verdade, esse relato também aconteceu, né, na casa da minha avó, que depois passou a ser a casa da minha mãe. Esse relato, Feliciano, eu ainda era criança. E eu lembro, nós somos em 4 irmãos. Eu lembro que meu pai ali tem uma empresa, meu pai acabou falindo. Nós fomos, né, morar na casa da minha avó ali. Minha avó deu esse apoio ali para que eles pudessem recomeçar. Na época o pensionato estava cheio, mas tinha esse quarto que era a suíte, né? Era uma suíte muito grande, seria hoje uma suíte master. Mas como eu disse para vocês, a casa era uma casa antiga, era... Pra vocês terem uma ideia, todos os anos as pessoas assim que faziam arquitetura ou engenharia, a gente já esperava os alunos, né, das faculdades que sempre pediam para ir lá para fotografar a casa. A casa era uma arquitetura assim bem interessante. Eu acho que ela era assim entre a década de 50 e 60, a construção. Era assim cheia de tijolos, de azulejos coloridos. Era uma estrutura bem interessante da casa. E essa casa, como eu já tinha falado em outro relato, essa casa ela tinha os cômodos, eles se interligavam. Todos os cômodos eram interligados. Para vocês terem ideia, eram raros os cômodos na casa que não tinha mais de uma porta e que essa outra porta que esses cômodos tinham, elas sempre davam em uma outra parte da casa. E essa suíte, ela tinha 3 portas. Uma porta era a porta central, essa dava no corredor que dava para a escada, de frente para a escada, que dava do térreo para o primeiro andar. Nesta suíte nós estávamos ali, era um dia de domingo. Eu lembro que o meu pai brigou com a gente porque a gente estudava pela manhã e que a gente tinha que dormir. A gente queria assistir filme porque depois de Fantástico tinha lá um programa e tinha filmes e a gente queria assistir esses filmes, só que ficava tarde. Mas tinha o incômodo da gente estar ali no mesmo espaço. Então, meu pai brigava, né? Minha mãe dizia assim, vão dormir. E a gente tinha que virar o rosto para a parede ali, tentar dormir. Meu pai colocava o som baixo. Ele estava ali assistindo Fantástico ainda. E eu lembro, cada um de nós ali no beliche ali atrás, e cada um assim que já era pra gente estar dormindo. Mas a gente ficava ali olhando, né? Meu pai de frente para nós, sentado. Meu pai colocou no chão assim, tinha um tapete, meu pai colocou umas almofadas assim no chão e meu pai estava de frente para a TV e de costas para nós que estávamos nos 2 beliches da parede. E o que é que acontecia? Quando meu pai olhava para trás para ver se a gente estava dormindo, a gente logicamente fingia, né, se cobria o rosto, fingia que estava dormindo. Nós estávamos ali, estava todo o quarto escuro, havia uma luz que ela passava pela frecha da porta e vinha do corredor. Eu estava ali olhando para a TV junto com meus irmãos e de repente nós vimos a luz da frecha da porta começar a ser projetada de frente para a parede do lado da TV. E aquela luz começou ali com uma simples linha reta e foi se abrindo. E essa luz do corredor foi se ampliando, foi abrindo, né? Ali, obviamente, todos nós sabemos disso. Você está num quarto, um lugar que tem luz, e quando você abre outro que está escuro, a claridade da luz ela vai entrando, né? E a gente vê ali aquela linha, né, se abrir. Junto com essa luz que entrava, nós ouvíamos o som da porta rangendo. Aquele som característico, né, da porta abrindo. E o meu pai virou assim a cabeça, e neste dia, eu lembro que era um dia quente, de verão, e minha mãe tinha pegado o colchão da cama de solteiro e tinha colocado na área do lado. Ela fechou a porta que dava para outra escadaria, isolou ali a área, e minha mãe colocou o colchão ali, e minha mãe estava deitada ali naquela área. Quando nós olhamos assim, eu olhei para o lado, meu pai também virou,
nós vimos projetado em primeiro lugar na parede a sombra, né, de uma mulher que estava ali como se fosse uma camisola, a gente vê assim como um vestido, né, na sombra, com os cabelos assim compridos, e nós vimos essa imagem primeiro porque era a imagem que estava se projetando na parede do lado da TV. E quando nós olhamos para a porta, por que nós olhamos para a porta? Porque aquela imagem, aquela sombra, nós pensamos assim, é a minha mãe. É minha mãe. Meu pai pensou, né, que era a minha mãe também. Pensamos todos a mesma coisa, só que ficou aquela confusão. Oxe, mas ela não estava dormindo na área? Aí a gente ficou pensando, não, será que ela abriu a outra porta e ela deu a volta pelo outro corredor e está saindo por aqui? Só que não fazia sentido que a gente não ouviu a outra porta abrir. Quando nós olhamos, ela foi entrando. Lembrem-se que o quarto estava com pouca luz, o quarto estava na penumbra. Ela foi entrando e ela estava com um vestido branco, que não era um vestido, era uma camisola. E ela estava naquela camisola branca, era uma camisola que ia assim, abaixo do joelho, assim, mais ou menos uns 4 dedos abaixo do joelho. Baixinha, como a minha mãe, um cabelo preto liso, como o da minha mãe, branca. Os mesmos traços da minha mãe. E ela passou e até ali eu estava achando, todo mundo achando que era nossa mãe. Só que quando ela vem entrando sem falar nada e ela vai passando, ela vem andando devagar e ela passa na frente da TV, aí nós vimos que não era nossa mãe e meu pai viu que não era a esposa dele. E ela passou, ela não nos olhou de forma nenhuma, ela passou reto. A porta dessa área estava aberta até por causa do calor, né? A porta estava aberta e havia um janelão gigante também de basculantes, o basculante estava aberto. Nós vimos quando ela entrou e foi justamente na direção de onde estava a minha mãe no colchão. Quando essa mulher passou, meu pai se sentou num pulo. E eu lembro, meu pai estava assim, nós estávamos vendo meu pai de costa, e meu pai olhou para a porta e teve uma coisa interessante, queridos. É que à medida que ela foi entrando, a porta foi se fechando. Por que eu estou dizendo? Não que eu estivesse olhando para a porta, porque nós ficamos assim, quase que hipnotizados, olhando ela se aproximar. Mas nós víamos, à medida que ela ia se aproximando da gente, a fresta de luz que entrava no quarto ia fechando à medida que ela ia passando, até que ficou escuro e só a luz da TV. Foi o momento que ela passa na frente da TV. E eu lembro, meu pai era um homem corajoso, né? E assim como minha mãe, nós acabamos sendo criados assim. Meu pai sentou, mas foi a primeira vez que eu vi meu pai realmente assustado. Porque até aquele momento, eu ainda estava, a mente ainda estava assim, eu e meus irmãos, a nossa mente ainda estava assim confusa. Será que era a mamãe, né? Porque estava meio que escondido, vendo a situação. Meu pai deu aquele, se sentou, né, naquele susto. Meu pai olhou para a área e eu vi o olho do meu pai chegar, estava assim, aberto, o olho estava arregalado, e meu pai olha para lá e eu tô vendo a cena aqui na minha mente. Meu pai assim sentou com um joelho no chão, apoiado, o outro assim, e ele colocou a mão assim em cima do joelho, o braço direito em cima da perna direita. E meu pai olhava para a porta e olhava para a área, olhava para a porta e olhava para a área. E o meu pai levantou, correu e acendeu a luz. E ele fez Lia, 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 que é o nome da minha mãe. E a minha mãe respondeu da área. Acho que na quarta vez que meu pai chamou e perguntou o que foi. Aí ele, você veio aqui agora? E ela, né, com a voz, me deixe dormir. Ela estava dormindo, não foi a minha mãe. E a gente sabia o que tinha visto, ele sabia o que tinha visto. E meu pai ali, eu vi meu pai ofegante, meu pai ficou assim, olhando com aquela cara assustada. Eu disse, pai, quem é essa mulher que passou? E nós sentamos no beliche, a gente ficou naquele alvoroço. Quem era essa mulher? Quem era essa mulher? E nós, nesse momento, nós ouvimos um grito. A minha avó estava gritando lá de baixo, num corredor que ficava na parte térrea da casa, e minha avó estava dizendo, Lia, Paulo, nome do meu pai, olhe, avisa aí
Recebi um telefonema agora de Aracaju, que fulana de tal, não vou dizer o nome aqui, uma prima da minha mãe, ela tinha acabado de falecer em virtude de uma eclâmpsia de parto. Ela faleceu no parto em um hospital em Aracaju. Tinham ligado, acabado de ligar, e tinham falado para minha avó que ela tinha falecido. Aí levantou todo mundo, aquela agitação. Meu pai chegou na porta, a porta estava fechada por dentro. A porta estava na chave e num ferrolho. Então até hoje nós não sabemos como aquela porta abriu e como aquela porta fechou. Com a passagem dela ali. Né? E ali, para minha mãe, né, para todo mundo, ela não via minha mãe há muito tempo, gostava muito da minha mãe. Elas eram parecidas, bem parecidas, pareciam irmãs. Se você colocasse perto, eu não a conheci pessoalmente, né? Não sei nesse dia que eu vi. Aconteceu isso, foi real. Eu não sei, não posso afirmar a vocês se era o espírito dela, mas nós vivemos isso. Olá pessoal, boa tarde a todos, boa tarde Feliciano, me chamo Diego e venho aqui contar para vocês mais um relato. Esse relato especificamente não é meu, e sim do meu namorado. Sim, sou homossexual. É o seguinte, ele mora aqui no interior de São Paulo também, porém em outra cidade, não é na mesma que eu moro. E ele veio me relatar uma vez que acontece o seguinte, ele mora numa casa, assim, em cima de uma encruzilhada. E a minha mãe, né, nas épocas passadas, tudo, ela sempre falava que não presta a gente morar em casa em cima de encruzilhadas, pois tudo que não presta ali para. Eu achava que aquilo poderia ser lenda, né, achismo, enfim. E um dia eu fui na casa dele, que eu vou na casa dele mais de final de semana, e ele acabou comentando comigo uma coisa. Ele falou que toda segunda-feira, para quem não sabe, né? É bom lembrar que toda segunda-feira é dia das almas, ok? E ele é espírita e eu também sou, né? A gente é do candomblé, enfim. E aí ele relatou para mim que toda segunda-feira, né, acontece algumas coisas. Só de segunda-feira à noite. Durante o dia não ocorre nada. Uma das coisas que ele me relatou foi que uma segunda-feira à noite ele estava se preparando para dormir e quando ele já estava deitado na cama ali, já com o olho fechado, meio adormecendo, ele escutou como se fosse capinar no terreno do lado, que é a casa de uma outra mulher. Porém, essa mulher que é vizinha dele, aonde ele estava escutando, né, capinar, já era 11 horas da noite, ela já é uma idosa, né? E venhamos e convenhamos que ninguém vai carpir um terreno 11 horas da noite, não é? Ele ficou observando aquilo, aquele barulho, aquele som de capinação. E ele falou, nossa, mas 11 horas da noite, o povo capinando o terreno uma hora dessa. E ele ficou prestando atenção nesse barulho. Aí ele relatou que ao mesmo tempo o barulho vinha do quintal da vizinha, ao mesmo tempo estava no portão da casa dele. Como a casa dele, a calçada é toda de concreto, então não tem como você carpinar o concreto, certo? E ele ficou intrigado com isso. Ao mesmo tempo vinha esse barulho de pessoa carpinando terreno, né? Do lado da vizinha, e ao mesmo tempo esse barulho vinha como se estivesse carpinando na frente da casa dele, na calçada, e como eu acabei de dizer, a calçada dele é feita de concreto. Ele me contou isso e eu fiquei naquela dúvida. Nossa, será que ele não estava dormindo, né? Acabou sonhando e tal. E aí, teve um dia agora que eu dormi lá de segunda-feira à noite. E eu lembrei que ele falou que toda segunda-feira acontece alguma coisa. Um barulho, alguém chamar, um resmungo, enfim, só de segunda-feira. E aí acabou coincidendo, né, de mim ter que dormir lá, né, numa segunda-feira. E aí eu tinha até esquecido dessa situação de segunda-feira, né, dessas situações que acontecem, enfim.
Aí a gente estava se preparando para dormir, isso era 11 horas, 11h30 da noite da segunda-feira. Simplesmente chegaram aqui no portão, a gente já estava, né, com a casa toda fechada, toda escuro. Chegaram aqui no portão e falou, oi! Aí eu tava assim, meio que pegando no sono, eu dei um pulo na cama. Eu falei pra ele assim, amor, tem alguém chamando. Ele deu risada, falou, pode ter certeza que de terra, né, da terra não é. Aí eu fiquei meio assim, falei, nossa, será que não é alguém, né, que tá chamando, mas vai chamar oi? Fiquei deitado, continuei ali deitado, mas, né, eu tava pegando no sono, por fim eu acabei até despertando depois disso. Ao mesmo tempo que parou, daqui a pouco a gente escutou como se fosse, sabe ferradura de cavalo? Quando o cavalo está passando no asfalto e faz aquele barulho? Começou a fazer aquele barulho. Mas ficava só o barulho na frente da casa dele. Tá? O barulho não ia nem para frente nem para trás. Se fosse um cavalo passando na rua com alguém montado em cima, ele ia passar e aquele barulho ia, né, distanciando. Porém, ficava só na frente da casa dele. Não saía dali aquele barulho. Eu fiquei meio invocado com aquilo, eu levantei, abri a porta da cozinha da sala dele e olhei para fora. Não tinha ninguém. Tava um breu só, uma escuridão só, né, só as luzes dos postes que estava acesa. Porém, não tinha uma alma viva, né, andando na rua. Agora, a alma morta, com certeza teria, né? Então, ficou nisso. Outro relato que ele me contou foi que numa segunda-feira também ele estava deitado já para dormir, mas era um pouco mais cedo, isso era umas 10 horas. Ele estava cansado, né, do trabalho, tudo, então ele foi dormir mais cedo nessa segunda-feira também. Pois bem, ele deitado e ele escutou como se fosse uivo de cachorro. Porém, era um uivo mais intenso e mais duradouro. Ele ficou parado, ele levantou, veio aqui na sala, na cozinha, ficou andando pela casa, daqui a pouco ele escutou de novo. Quando ele menos espera, dá uma pancada muito, muito forte no portão da casa dele. O primeiro instante, ele pensou que fosse assalto, ladrão. Ele apontou a cabeça para fora, não tinha ninguém. E como ele é espírita, né, ele sente muitas coisas, ele foi ir lá no portãozinho da porta ali da casa dele, no portão da rua, e olhou para fora. Lembrando que ele mora, né, numa encruzilhada. Bem perto da casa dele, na calçada, tem um pé de coco. Não era cachorro normal, e sim um lobisomem, pois ele era grande, peludo, e ele estava de 4, porém com os cotovelos no chão e orelha grande. Nisto, o meu namorado voltou para dentro, né, correu, fechou a porta e ficou assustado. Então aqui na casa dele acontece muitas coisas somente de segunda-feira. Então fica aqui o meu alerta para você que mora em encruzilhadas. Sim, realmente, pessoas que moram em encruzilhadas ou muito próximo delas, acontecem coisas que até Deus duvida. Uma boa tarde e obrigado. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilhou suas histórias aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo tem o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Assim vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, amigos, que sempre está aqui, acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.